Salve galera, boa noite aí. Então, como de combinado, essa é a aula de revisão de esforços internos, tá? Que a gente teve presencialmente lá no PET, então a gente está revendo aqui via YouTube para quem pediu, né, que ficou interessado nesse conteúdo, ver de novo. O conteúdo, como vocês lembram, né, ele é revisão da revisão, né? Então, não tem muito o que falar, né? A parte de equilíbrio interno, basicamente, é que se o corpo está em equilíbrio externo, ou seja, somatória de forças igual a zero, né? Em todas as direções para um corpo, qualquer subparte, qualquer subdomínio, né? Qualquer subconjunto desse corpo também teria que estar em equilíbrio, né? Então, para qualquer corte que eu faça, em qualquer plano, em qualquer direção, quando eu analisar essas subpartes, elas também têm que estar em equilíbrio. Então essa é a única ideia por trás de equilíbrio interno. E pode ser qualquer corpo, qualquer carregamento, em qualquer corte, em qualquer face, plano, subdomínio, etc. Tá? Então, de teoria é isso. Aqui são vários exercícios que a gente fez, todos eles em sala, né? E aqui o que eu vou fazer com vocês na sala de revisão é só o mais complexo, né? Que seria o do eixo, tá? O exercício aqui do eixo. Os dados desse exercício, deixa eu abrir aqui, eles estão na aula 2, certo? Deixa eu abrir aqui também. Eles estão aqui na aula 2, tá? As informações estão aqui na aula 2, a gente só calcula as reações dos apoios, mas eu vou fazer completão, tá? Então, além das reações, eu vou fazer o cálculo dos esforços internos, beleza? Então vamos lá, deixa eu só me arrumar aqui e a gente já começa. Eu vou ali pegar o meu quadro. Bom, então vamos lá. O exercício, né? Eu vou fazer um desenho bem simplificado aqui do diagrama de corpo livre, né? Ele é o eixo aqui, né? O eixo. Aqui eu tenho, na ponta, né? Eu tenho F1 mais F2. Pronto, tava de ponta cabeça para vocês aí. Então na ponta aqui eu tenho F1 mais F2, tá? Aqui eu tenho um apoio, que é R2, R2Y, R2X. Aqui na outra extremidade eu tenho outro apoio, que é R1Y, R1X. Tá? E aqui eu tenho o sistema de coordenadas. Então eu tenho aqui Z. Deixa eu ver com uma outra canetinha aqui. Tenho aqui Z. Aqui na vertical eu tenho Y. Na horizontal eu tenho X. Esse é o sistema de coordenadas que a gente está adotando. Então, e faltou aqui a força da engrenagem. A força da engrenagem ela tem aqui uma FGY e aqui eu tenho uma FGX. Tá? Então isso aqui eu só li do desenho, tá? Esse desenho aqui. Beleza? Eu só li e reproduzi ali o desenho. Eu vou adicionar aqui as cotas também, com base no desenho. Então a distância entre o mancal 1 e a força da engrenagem, ela é de 2 polegadas. Então essa distância aqui é 2 polegadas. A distância entre o primeiro mancal e o segundo mancal
é de 5 polegadas. E a distância do primeiro mancal até essa força aqui da polia é de 6,75 polegadas. Seis vírgula 75 polegadas. Tá, então isso é tudo que a gente precisa saber ali do desenho, tá? Desse desenho aqui, que é o desenho do eixo, tá? E aí a gente também vai precisar saber as informações aqui que eu vou anotar já. São essas informações aqui de potência. Então a potência é igual a 2HP, tá? E a rotação N é igual a 1725 RPM. Beleza? Então, essas são as... reflexo aqui. Enfim, eu vou tentar não usar aquela parte de lá ali. Então, essas são as informações. E a gente tem uma outra informação também, que é que o lado, a relação entre F1 sobre F2 é igual a 5, tá? 5 vezes. Beleza? Então, olhando aqui para esse desenho, aqui, a gente sabe, né? Primeiro que a gente consegue saber que o torque ele é igual a potência dividida pela velocidade angular, né? Então essa é a primeira coisa que a gente consegue saber. Tá. Só que essa potência ela está em HP. A potência aqui, ó, ela está em HP, 2HP. O problema é que HP não é a unidade correta, né, de usar, assim como a rotação ali também não é a rotação correta de usar. A gente precisa converter ela. Tá? Deixa eu abrir aqui para pegar a taxa de conversão de HP para Libra. Para partir de Libra polegada segundo ali. Deixa eu ver. Então, 1 HP é 6.600 Libra polegada por segundo. Tá? Então, o torque ele vai ser igual a 2 vezes 6.600, tá? Que é a conversão de HP para Libra polegada por segundo, dividido pela rotação, 1725, tá? Vezes pi sobre 30, né? Que é a conversão de PM para radianos por segundo. Isso aqui vai dar um valor de 73,1 Libra polegada. Beleza? Então 73,1 Libra polegada é o torque. Tá? Bom, beleza. Outra coisa que a gente sabe aqui, né, é que olhando, deixa eu voltar aqui no slide. É ruim que eu tô com muito pouco espaço para escrever aqui, então eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Olhando para essa figura aqui, a gente sabe que o torque, né, vai ser igual à força da engrenagem tangencial vezes o raio, e também vai ser igual a F1 menos F2 vezes o raio da polia, né? Então eu consigo escrever essas duas equações aqui, certo? Eu consigo dizer que, fazendo o equilíbrio da engrenagem, né, eu consigo dizer que torque é igual à força da engrenagem aqui em Y vezes o raio da engrenagem, tá? E com isso eu consigo chegar que a força na engrenagem Y, né? Porque eu tenho torque, eu tenho raio, eu consigo chegar que essa força na engrenagem em Y, ela vale menos, né? No caso, no sentido negativo, então menos 24,36
libras, tá? Esse menos aqui eu até vou tirar, eu não vou deixar ele aqui, eu vou deixar com um sinal positivo, porque eu estou representando já nos vetores, né? Nas direções aqui dos vetores, certo? A força. Então eu não vou, para não confundir, né? Ficar menos, então aqui é menos em verde de novo. Não, aqui tá mais, né? Porque aqui é o módulo, beleza? Aqui eu já estou representando os que eu conheço, que são as forças na engrenagem, as forças na polia, já na orientação correta. Tá? Eu também sei que a força FGX sobre FGY é igual a tangente de 20 graus, que é o ângulo de pressão. Tá? Isso aqui é uma propriedade da engrenagem, né? Que tem até aqui no desenho mostrando, certo? Esse desenho que está mostrando. Então eu sei que a componente x dividido pela componente y, nesse caso, vai ser igual a tangente do ângulo. Tá? Isso vai dar que FGX vai ser igual a 8,87 libras. Então isso seria para a engrenagem. Para a polia, eu tenho que somatório de momentos, né? Somatório de torques. Eu tenho F1 menos F2 vezes o raio da polia vai ser igual ao torque. E eu tenho que F1 sobre F2 é igual a 5. Está escrito no enunciado, né? A força maior da polia, o lado tensionado, é 5 vezes maior do que o lado bambo, tá? Resolvendo esse sisteminha de equações, né? Ou seja, isola que F1 substitui na equação de cima, eu chego que... ou eu já posso escrever aqui isso tudo em termos de F1 mais F2, né? Que é o que eu quero descobrir. Eu posso reescrever essa equação para chegar aqui em F1 mais F2, que é o que eu preciso. Não preciso saber o valor de F1 e de F2, preciso saber da soma deles, né? Então eu sei que F1 mais F2 é igual a 36... Peraí. Isso, 36,54. Então a soma de F1 mais F2 é 36,54 libras, né? Como é que resolve? É só isolar, né? Resolver esse sistema dessas duas equações aqui. Então de posse, né, desses 4 valores aqui, FGY, desses 3, né, FGY, FGX e a soma de F1 com F2, eu já posso vir aqui nesse diagrama de corpo livre e substituir esses valores, né, com os valores conhecidos. Aqui seria 36,54. E aqui eu tenho 24,36 e aqui 8,87. Tá? Então, aqui eu já estou substituindo os valores que eu conheço para ficar um pouco mais simples aqui o nosso diagrama. Então, vou apagar essa parte aqui de baixo, né? Eu já usei tudo que eu precisava aqui. Então, esses foram os esforços externos, né? E aí eu teria ainda os esforços externos de reação, né? Que seria esses aqui que eu não conheço, que é R2 e R1, tanto na componente X quanto na componente Y, né? Para resolver isso, simplesmente somatório de forças em X igual a 0, somatório de forças em Y igual a 0, somatório de momentos em X igual a 0, somatório de momentos em Y igual a 0. Né? Por que eu não usei forças em Z? Porque não tem forças na direção Z. Por que eu não usei somatório de momentos em Z? Porque na verdade eu já usei isso, né, quando eu calculei esses valores, né? Porque seria aqui o torque, certo? Seria esse momento em torno de Z, né? Que seria o torque. Tá? Então eu vou reescrever essas equações aqui mais para baixo e já vou colocar os valores que a gente sabe aqui. Então eu tenho aqui, somatório de forças em X igual a 0, eu tenho, o que eu tenho em X? R1x mais R2x, certo? Mais 8,87 mais 36,54. Beleza? Então escrevi tudo que eu tenho em X. Agora somatório de forças em Y igual a 0. Eu tenho R1y mais R2y menos 24,36. Escrevi tudo que eu tenho em Y. Essa parte é bem fácil, né? O pessoal se confunde agora um pouco, né? É quando eu tenho que escrever somatório em momentos.
Então vamos lá. Somatório de momentos em x é igual a zero. Tem duas coisas que você tem que lembrar, né? Primeiro, a regra da mão direita, né? Regra da mão direita, certo? Onde o dedão, ele tá alinhado com o eixo de giro e os dedos, os outros, estão alinhados com a força aplicada. E aí, se é positivo, é assim, né? Positivo, assim é negativo, tá? E outra coisa que você tem que também lembrar é que o momento em x vai envolver tudo que não tem x. Então, não vai envolver forças em x, por exemplo. Então, o momento em x vai envolver forças em y multiplicadas por distâncias em z e também forças em z multiplicadas por distâncias em y. Como eu não tenho forças em z, o momento em x vai ser apenas forças y vezes as distâncias z. Tá? Então, eu vou fazer em relação a esse ponto aqui, ó, né? Porque daí essas duas forças aqui já não entram, né, no momento em relação àquele ponto. Então vamos pegar as forças em y. Eu tenho essa força aqui, ó, menos 24,36 vezes a distância 2, tá? E ela entra positiva pela regra da mão direita. Então isso aqui mais 2 vezes 24,36. Eu tenho essa aqui que entra negativa pela regra da mão direita, então menos 5, que é a distância, vezes R2y, e fechou, né? Não tenho mais nenhuma outra força, tá? Na somatório de momentos em y, é o contrário. Então entra as forças em x, tá? Não entra nada que tenha envolvendo y. Então essa força aqui, pela regra da mão direita, vai dar um momento positivo, então vai ser 2, vai ser mais 2, né? Vezes a força, que é 8,87, mais, essa aqui também vai dar positiva, mais 5 vezes R2x, né, também pela regra da mão direita, e essa aqui também vai dar positiva, mais 6,75 vezes 36,54. Então isso aqui é somatória de forças, somatória de momentos, tá? Resolvendo esse sistema de equações, eu chego que a meu R1x vai ficar igual a 7,47 libras. R1y vai ficar igual a 14,61 libras. R2x vai ficar igual a menos 52,87 libras. R2y vai ficar igual a 9,74 libras. Tá? Só resolver aqui, né? Isola o R2y, R2x, substitui aqui e acha o R1x, R1y. Show? Então, agora, né? A gente já sabe todas as forças, né, externas ao eixo, né, todas as forças que estão atuando externas ao eixo. Então, beleza. Então, agora, para calcular as forças internas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o eixo, né, e vai fazer cortes nele. Então, a gente vai fazer um corte aqui e um corte aqui. Né? E com isso, vai construir, né, as equações de momento fletor. As equações de força cortante a gente não vai nem usar, porque a gente acaba não usando para fazer o projeto do eixo. Então vou fazer só as equações de momento fletor aqui, tá? Então tudo bem. Então vou apagar aqui e vou reescrever o que a gente precisa saber aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou desenhar só a ponta do eixo, né? Só o primeiro corte aqui do eixo. Vou fazer maior aqui para ficar mais bacana. Então aqui eu tenho uma força cortante V e aqui um momento fletor M. Beleza? Estou representando aqui com um vetor em uma direção qualquer, né? Só para não ficar representando as componentes. E a única força que eu tenho nessa parte aqui são as reações. Eu já vou desenhar elas na direção e com o sinal correto. Então aqui é 7,47 e aqui é 14,61, tá? E essa distância aqui é uma distância qualquer z, beleza? Porque eu fiz aqui um corte, ó. Deixa eu puxar aqui o desenho de volta. Eu fiz um corte aqui, ó. Meu primeiro corte. Pera aí. Aqui. Ó, meu primeiro corte foi aqui, ó. Certo? Então a única força que aparece é a reação.
Bom, então para achar os diagramas de forças internos é a mesma coisa. Somatório de forças eu não vou fazer porque eu não quero calcular as forças cortantes. Então, somatório de momentos em x igual a 0, somatório de momentos em y igual a 0, e eu vou fazer em relação a esse ponto aqui, ó. Certo? É um ponto ali no lado direito, tá? Por quê? Porque daí a força cortante não entra, né? Porque a distância vai ser 0. Então eu não preciso calcular a força cortante. Então, pela regra da mão direita, esse momento aqui, ó, é da força y, né? Porque eu estou calculando o momento x, então a força é y, vai gerar um giro positivo, né? Então isso aqui vai ficar 14,61 vezes z, que é a distância, né, entre esse ponto e a força, igual a 0. E esse cara aqui vai gerar um momento negativo, então menos 7,47 vezes z. E aqui eu esqueci, né? Mais mx mais my, que seria esse momento fletor aqui, né? Tem duas componentes, tem a x e tem a y. Então, desse modo, né, mx vai ficar igual a menos 14,61z e my vai ficar igual a mais 7,47z, certo? Então, para esse primeiro corte é simplesmente só isso. Tá? Vamos fazer o segundo corte. O segundo corte, né, então ele passa aqui desse ponto, então ele vai continuar. Como ele passa da força da engrenagem, então aqui vai aparecer as forças da engrenagem, né, que são, deixa eu pegar aqui de volta, 24,36 negativo, e aqui para a direita 8,87, tá? E aqui de novo eu tenho o V e o M, né, que é o momento fletor e a força cortante. Essa distância aqui é 2, né, pelo desenho, e essa distância aqui é Z. Tá? Então agora o que eu fiz? Eu fiz um corte aqui, ó, né, numa posição entre a força da engrenagem e a segunda reação. Tá? Então é só escrever somatório de momentos em x igual a 0. Né? Então em x entra y, forças y. Então em relação a esse ponto aqui da direita, certo? Em relação a esse ponto da direita, eu tenho essa força aqui vai entrar, né? Essa força aqui, né? Desculpe, ela vai entrar positiva, né? Igual 14,61 vezes a distância, que é z. Essa força aqui, negativa, ela vai gerar um momento negativo, pela regra da mão direita, então menos 24,36 vezes essa distância entre a força e o ponto. Essa distância entre a força e o ponto é z menos 2. Então isso aqui é vezes z menos 2. Somatório de momentos em y igual a 0, vai entrar agora as forças em x. Então vai entrar aqui menos 7,47, porque pela regra da mão direita, né, isso aqui vai gerar um momento negativo, vezes a distância que é z, menos também 8,87 vezes a distância que é z menos 2. Então aqui é só isolar o z de novo, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque você vai ter que fazer isso aqui, aí faz a distributiva, aí faz as continhas e isola, mas é só um pouquinho mais de trabalho matemático, tá? Aí, para fechar os diagramas, vamos fazer aqui o último corte, tá? Que seria esse corte aqui, ó. Seria um corte entre a reação, né? Entre a reação e o plano de F1, F2. Então, continuo. Vou pegar aqui os valores de R1 e R2, x e y. Então, aqui é menos 52,87 mais 9,74. Aí aqui, V, M. A distância entre R1 e R2 é de 5 polegadas. E a distância entre R1 e o corte é de Z, né? Uma distância qualquer que eu não conheço, Z, tá? De novo, a mesma coisa que a gente sempre faz. Somatório de momentos em x é igual a 0. Eu tenho... somatório de momentos em x igual a 0, eu tenho as forças em y. Então, de novo, isso aqui vai entrar positivo, 14,61 vezes a distância, que é Z, tá? Esse aqui entra negativo, né?
menos 24,36. E agora qual é essa distância aqui? Z menos 2. Z menos 2. E essa aqui entra positivo. Mais 9,74 vezes essa distância aqui. Z menos 5. Somatório de momentos em y é igual a 0. Só um pouquinho, vou ali pegar uma água. Pronto, voltei. Então, momentos em x, né, somatório de momentos em x igual a 0, vai ficar as forças em y, né? Então eu vou ter essa força vezes a distância. Isso que vai gerar um momento negativo. Menos 7,47. Vou escrever esse menos aqui melhor. Vezes z, que é a distância da força até o ponto que eu cortei, que é esse aqui. Menos também 8,87 vezes z menos 2, que é essa distância aqui. Mais 52,87 vezes a distância z menos 5, que é essa distância aqui. Da mesma maneira, você resolve lá, isola, tudo mais, você vai chegar na equação, né? Você faz esses produtos aqui, isola o z, junta, grupo e tudo mais, você vai chegar na equação do momento fletor para o domínio inteiro, tá? Que vai ser esse gráfico aqui, ó. Vai ser esse gráfico aqui, o momento xz, né? Então, que é o que a gente chamou aqui de mx, tá? E eu tenho o momento my, beleza? Momento my. Então, verifiquem aí, né, se bate os valores com esses valores que tem aqui no gráfico, tá? Deve bater tudo certinho. E se vocês quiserem também fazer para treinar, né? Porque a gente fez os cortes e olhou desse lado, isso, né? A gente ficou com esse lado aqui, certo? A gente sempre ficou com o lado esquerdo. A gente jogou fora o lado direito, né? Então a gente jogava fora aqui essa parte daqui, jogava fora essa parte daqui, etc. Mas se vocês quiserem fazer em casa para verificar, vocês podem fazer o contrário, né? Vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz, é isso que eu sempre recomendo. Como estuda isso aqui? Pô, faz o corte e agora olha desse lado de cá, né? Faz o corte, por exemplo, para esse primeiro corte, joga fora essa ponta aqui, né? E faz usando esse pedaço aqui do eixo. E vai fazendo isso. Se você fizer dessa maneira, o resultado tem que ser o mesmo, só que com o sinal trocado, né? Então, se você chegou aqui, os valores vão ter que dar todos com os sinais trocados, né? Porque o momento de um lado em relação ao momento do outro seria ação e reação, tá? Então, galera, desse conteúdo é isso, tá? Então, tentem estudar, façam outros exemplos ali, o livro tem vários. Tentem fazer isso que eu falei, inverter o lado, né? Então, em vez de fazer o corte olhando para esse lado, joga esse lado fora e olha aqui para a ponta, né? Só para ilustrar, esse último corte aqui seria o quê, né? Eu teria o eixo aqui com a força F1 mais F2, certo? E aqui eu teria V', eu vou chamar aqui, né? E M'. Por que linha, né? Porque não é igual, né? Esse V não é igual a esse V, né? Esse V seria assim, V é igual a menos V', certo? Por isso que eu não posso chamar do mesmo nome, porque é diferente. Isso aqui é ação, isso aqui é reação, ou vice-versa, né? Então eu teria aqui também... Só que aqui, só cuidado que a coordenada aqui não é Z mais, né? Essa coordenada aqui, na verdade, essa distância, ela é Z. Tudo bem, pode até ser Z essa distância aqui. Mas eu acho que é melhor você sempre fazer em relação lá à origem, né? Então essa distância aqui seria
Z, né? Essa distância seria Z menos 6,75. Não. Seria 6,75 menos Z. Isso. 6,75 menos Z. Né? Essa distância aqui. Porque essa medida inteira é 6,75 e Z é essa distância aqui, né? Distância lá da origem até esse valor aqui. Senão as equações não vão dar igual, né? Porque se uma você está dizendo que o zero é aqui e a outra você está dizendo que o zero é aqui, aí vai ter que fazer uma transformação de coordenada, né? Eu daria, né? Escrever em relação a um z', também daria. Mas eu recomendo que você mantenha a origem lá, certo? Você vem avançando, ou seja, essa distância aqui, escreva ela como 6,75 menos z, né? Porque o z é a distância lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Né? Se você fizer desse jeito aqui, né? O zero é aqui, ó. Zero é aqui. Então, se você fez um corte aqui, ó, essa distância é z. Só que você precisa dessa distância aqui. Que é 6,75 menos z. Então é isso que eu recomendo para vocês tentarem aí fazer em casa, como estudo, para essa parte, que eu acho que é uma das partes mais complicadas do nosso conteúdo, que é essas revisões aí que a gente vem fazendo de esforços internos, tá? Então qualquer dúvida que vocês tenham, me contatem ali no Discord ou no e-mail, e à medida do possível eu vou sanando essas dúvidas. Por hoje é só, galera. Obrigado por terem assistido aí a aula e a gente se fala na semana que vem.